fazendo há um ano atrás. E estas são histórias de cada um de nós. E histórias diferentes. Mas no nosso instituto, nós temos uma história comum para o dia seguinte. Nós temos a história do ato que nós construímos em homenagem a Marielle. Nós temos a história da paralisação das aulas que realizamos naquele dia. E nós temos a história da participação dos trabalhadores não docentes, dos trabalhadores docentes e do corpo discente de nosso instituto na manifestação que ocorreu no centro da cidade. E esta história, a história do dia seguinte, é uma história comum, é uma história que nos une, e é uma história que marca aquilo que este instituto é e o seu compromisso. Um compromisso com a diversidade, um compromisso com a defesa da democracia, um compromisso com a defesa dos direitos humanos. Nós fizemos da atividade de ingresso e de recepção aos calouros deste ano um mês de discussão a respeito de dois temas: democracia e direitos humanos. E é esta uma agenda permanente de nosso instituto, que ganha força e ganha significado no dia de hoje, mas que marca aquilo que nós somos, aquela história comum que nós construímos. E para marcar essa história comum e registrá-la nos nossos prédios, na nossa instituição, naquilo que é a nossa história, nós decidimos, e quando eu digo nós, eu digo o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, reunido em sua congregação, órgão máximo e representativo desse instituto, renomear este auditório e colocar nele uma placa que homenageia Marielle Franco, designando este a partir de hoje como auditório Marielle Franco, mas também que marca uma testemunha, que marca uma memória, que afirma uma razão de ser, que diz aquilo que nós somos. Nós somos o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Casa da Democracia e da Defesa dos Direitos Humanos. Nós vamos agora descerrar a placa e pedimos a todos uma salva de palmas para registrar esse momento.
essa garota, ela faleceu aos 2 anos de idade, vítima de um estupro. Então, essa é uma atividade que compõe a calorada do IFCH 2019. Essas atividades estão sendo organizadas por estudantes, docentes, funcionários, e ela está acontecendo ao longo de todo o mês de março. A programação ela teve início no dia 11 e vai até o dia 28. E aí nós gostaríamos de ressaltar que a atividade de hoje, em especial, ela está sendo organizada pelo Grupo de Trabalho de Ações Afirmativas, Diversidade, Combate à Discriminação e o Assédio. E aí esse grupo também organizou a atividade que aconteceu na segunda, dia 11, a exibição do documentário Auto de Resistência. Ela organiza uma próxima atividade no dia 19 de março, às 14 horas, e o lançamento do livro História do Movimento LGBT no Brasil, que acontecerá no dia 28, último dia da atividade, às 19 horas. O que é esse grupo, né? Esse grupo que eu falei, esse grupo de trabalho, ele é composto por docentes, pesquisadores, funcionários e estudantes aqui do Instituto. As pessoas que compõem esse grupo são Monique Roussoff, do Departamento de Filosofia, Mário Augusto Medeiro da Silva, professor do Departamento de Sociologia, a professora Regina Facchini, pesquisadora do PAGU, Patrícia Vance, funcionária do Departamento de Sociologia, Reginaldo Alves Nascimento, funcionário do Departamento de Filosofia, Bruno Ribeiro, mestrando em Antropologia Social, e Carolina Bonomi, doutoranda em Ciências Sociais. Esse grupo ele foi criado em setembro de 2017 pela direção e tem como finalidade propor ações educativas no âmbito do Instituto, ampliar o debate sobre as experiências de combate ao assédio e à discriminação em outras universidades e contribuir com ações em nosso Instituto. Como parte da dinâmica dessa mesma, informo que teremos a exposição de nossas convidadas, um tempo curto para as intervenções da plateia e considerações finais, e, ao fim, a direção do Instituto conduzirá o descerramento da placa, nomeando aqui o Auditório 2 como Auditório Marielle Franco. Então, para começar essa conversa, eu gostaria de convidar a professora Yara Frateschi, que é professora de Ética e Política do Departamento de Filosofia aqui do IFCH Unicamp. Bom, nessa data violentamente triste para todos nós, e também revoltante,
A gente se reúne aqui hoje, nessa mesa e com essa plateia, para um ato simbólico, que é a inauguração desse auditório, com o nome Marielle Franco. E esse ato quer expressar que o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp não esquece nem a vida e nem a morte de Marielle Franco. É uma honra enorme para mim estar aqui hoje, nessa mesa, enorme, composta pela Érica Hilton, pela Mariana Conte, pela Cristiane e pela Rosana Menezes. É uma mesa que, enfim, na sua composição, ela tem um significado e uma força que advém, sim, da união das mulheres. Algumas pesquisadoras, outras pesquisadoras e ativistas, uma vereadora eleita de uma maneira extraordinária, uma deputada, enfim, são mulheres que juntas se reúnem aqui para perenizar e para tornar cada vez mais audível a voz da Marielle. E a gente precisaria mesmo estar junto aqui, né? Porque, para continuar o trabalho da Marielle, veja, a Marielle não era uma só pessoa. Na verdade, ela era, numa só pessoa, um pouco uma combinação de todas nós aqui. Marielle era ativista, Marielle foi eleita vereadora da cidade do Rio de Janeiro, a 5ª vereadora, né, mais bem eleita. A Marielle também era uma pesquisadora e autora da pesquisa sobre as unidades, as UPPs, né, que deu origem ao livro que a gente também está lançando aqui hoje. Ou seja, Marielle fez, né, e foi tudo isso, mesmo sendo mulher, negra, favelada, mãe e lésbica, que era como ela mesma se apresentava. E a gente sabe muito bem aqui quais são as barreiras que tanto a universidade quanto a política oficial impõe às mulheres, sobretudo às mulheres negras. Mas, como a própria Marielle dizia a respeito de si mesma, e ela diz isso numa entrevista um pouquinho antes de morrer, ela não veio ao mundo a passeio. A minha tarefa aqui hoje é falar um pouco dessa pesquisa, intitulada UPP, a redução da favela a 3 letras, uma análise da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que acaba de ser publicada pela N1 Edições. Bom, para tanto, eu queria retomar um pouquinho a história, tal como narrada pela própria Marielle, até o momento em que ela consegue ingressar na universidade. Marielle nasceu em janeiro de 79, cresceu na favela da Maré, foi mãe aos 19 anos e precisou, então, parar de estudar. Quando ela narra a sua própria trajetória, alguns anos depois, ela explicita com uma clareza muito ímpar, muito aguda, né, o que estava em jogo naquele momento. Ela tinha perfeita ciência de que ela precisaria estudar e trabalhar para conquistar as condições necessárias para romper o ciclo imposto pela maternidade precoce no contexto de um relacionamento abusivo, mas que, ao mesmo tempo, a ausência do Estado e a cultura machista transferem todas as tarefas, e por isso mesmo, né, porque transferem todas as tarefas do cuidado para a mulher, isso pereniza a sua exclusão do universo da educação e, muitas vezes, também do trabalho assalariado. Isso posto, não é possível desvincular a sujeição e a exclusão das mulheres do campo da produção do conhecimento e também das instâncias políticas decisórias, não é possível desvinculá-las da ausência do Estado, da negligência do Estado, aliás, cada vez mais negligente com as mulheres desse país.
Eu vou marcar esse ponto aqui, porque é a partir dessa experiência da Marielle, do modo como ela própria narra, né, que a gente tem um gancho importante para entender a sua própria pesquisa, o momento em que ela própria se torna sujeito e produtora do conhecimento, esse mesmo tema da ausência do Estado vinculada à precarização da vida das mulheres e das populações pobres é muito intenso, né? Isso volta na sua dissertação. Agora, sim, né? Então, mesmo assim, né? E aí, com o apoio de uma rede, né? Uma rede de solidariedade que não era, obviamente, proporcionada pelo Estado, a Marielle ingressa no cursinho popular e depois na universidade. Ela diz que chegou à PUC como favelada. Cheguei como favelada e não sabia sequer andar de ônibus num território que não era o meu. E ali ela passa a conviver com jovens de alto poder aquisitivo que, diz ela, ou romantizam a favela, ou então a estereotipam como lugar de bandido. É quando ela compreende que ela precisa, lá, dentro da universidade, reivindicar o lugar de favelada, se apresentar como favelada. Porque é preciso, sim, ser identificada, diz ela, porque essa é também uma pré-condição para a autonomia e para a capacidade de agência. Narrar a si mesmo, apresentar a si mesmo, dizer quem é. E porque ela também queria ressignificar esse título para disputar espaço, nas palavras dela. Para a gente, né, para nós todas que estamos aqui, engajadas na universidade, em desmontar as barreiras impostas ao ingresso e à permanência das mulheres negras na universidade, a Marielle diz uma coisa muito importante. Ela lembra como foi fundamental para ela ingressar num departamento que tinha tido na sua história Lélia Gonzalez. Ainda que não devidamente valorizada, né, por aqueles professores, na sua maioria, homens brancos, ainda assim, a memória viva da Lélia foi fundamental para ela. Sobretudo porque a Lélia tinha ensinado que era preciso se tornar sujeito do conhecimento, deixar de ser objeto. Era preciso deixar de ser infã e falado pelos outros para se tornar alguém que produz, a partir da sua própria experiência e do seu lugar social, as pesquisas. Marielle seguiu à risca. Ao mesmo tempo em que ela cursa a graduação, ela também intensifica a luta dentro da favela. Em 2005, ela participa da campanha contra o Caveirão, depois organiza uma série de aulas com o tema Ditadura de Ontem e de Hoje. Ciente de que, com as intervenções da polícia, se tornava urgente, diz ela, falar com as pessoas, falar, incansavelmente falar com as pessoas sobre o direito à vida. E que era necessário, então, criar espaços de diálogo entre as pessoas daquela comunidade. Nesse seminário, né, a ditadura de ontem e de hoje, ela conhece o Freixo, passa a integrar sua equipe, torna-se assessora de favela, depois ela entra para a Comissão de Direitos Humanos da Alerj, da qual ela, inclusive, se torna depois presidente, até decidir pela sua própria candidatura, sendo eleita vereadora em 2016. E, ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, Marielle também, ela que não veio ao mundo a passeio, resolveu fazer um mestrado no programa de administração da Universidade Federal Fluminense. É lá que ela defende, desenvolve e defende a sua pesquisa. Em 2014, ela defende a pesquisa sobre a implementação das UPPs no Rio de Janeiro. O objeto de pesquisa qual é? É a política de segurança pública adotada no Estado do Rio, no contexto da implementação das UPPs, e com um recorte bem preciso entre 2008 e 2013, reconhecendo, e é isso que é o ponto dela, né? E quando ela termina, ela reconhece ali que não era possível definir de antemão qual seria o desfecho da implementação daquela política, mas que, ainda assim, com muitas boas razões, ela podia supor que a política não teria um bom encaminhamento se não fosse capaz de romper com um modelo de Estado penal que informava até então, né? Até 2014. Em poucas palavras, a pesquisa mostra que a implementação
das UPPs promove, sim, mudanças pontuais. Isso ela não nega, né? Mudanças que não podem ser ignoradas. Põe a cabeça em 2014, tá bom? Importante. Que não podem ser ignoradas, sobretudo no que diz respeito à ocupação do território pelas forças do Estado, né? E pela expulsão do braço armado do tráfico. Então, ela que mirava claramente, né, mudanças mais profundas e estruturais na relação do Estado com a sociedade, visando uma ampliação da democracia e um combate efetivo das desigualdades, ela absolutamente não nega que, para tanto, seria e é uma pré-condição a tomada do território pelo Estado. O problema não é, então, né, o problema é o modo pelo qual o Estado chega nesse território. A conclusão dela é que essa importante mudança pontual não implicava, até aquele momento, uma alteração significativa da relação do Estado com as favelas, como o próprio Estado alardeava ao promover a política. Em poucas palavras, embora a política permitia uma mudança qualitativa, a política prometia, perdão, ela prometia uma mudança qualitativa e o encaminhamento para um novo modelo de segurança pública, efetivamente a política se trai porque carrega as marcas das práticas que pretendia superar e reitera uma política de segurança sustentada pela militarização. Fato é que, como ela mesma anotava, em 2014, a chegada das forças de segurança não significou a efetivação de direitos e a ampliação do acesso aos serviços públicos, à moradia, ao saneamento, ao transporte, à educação. Ao fim e ao cabo, esses territórios historicamente negligenciados pelo Estado observam a chegada do Estado pela via da militarização. Interessa anotar, pois esse é um dos momentos mais potentes desse trabalho, na minha opinião, que a implementação das UPPs e, claro, a violência perpetrada pelo Estado contra a população nas favelas não ocorre, diz a Marielle, sem um importante discurso ideológico que está a serviço de um modelo de cidade de segurança que serve não aos cidadãos, mas ao grande capital, aos grandes investidores, aos grandes eventos. Copa do Mundo, por exemplo, Jogos Olímpicos. Nesse sentido, aliás, eu lamento que os editores do livro tenham optado por tirar da edição o primeiro capítulo da dissertação, porque é justamente no primeiro capítulo da dissertação que a Marielle se empenha para encontrar o quê? Para encontrar as raízes mais profundas daquela política de segurança pública que repousam num modelo de Estado penal absolutamente integrado a um projeto neoliberal. Ou seja, um modelo de Estado penal integrado à fase mais cruel e desumanizadora do capitalismo. Então, eu recomendo que vocês leiam o primeiro capítulo da dissertação que está disponível no site da UF. E que caminha para quê esse modelo? Caminha para braços largos, para o aprofundamento da exclusão, da punição e da criminalização dos pobres, especialmente da juventude negra. A pesquisa que a Marielle fez sobre segurança pública a encaminha para investigar a relação entre o modelo hegemônico e vigente de segurança, de cidade e de Estado, né, e as suas causas, as suas bases econômicas ancoradas na fase neoliberal do capitalismo. Então, é lá, nesse primeiro capítulo, que a gente encontra o diagnóstico que a Marielle formula, um diagnóstico mais amplo, né, mais potente, inclusive, teoricamente, que ela formula em resposta, em decorrência da sua pesquisa de campo. O discurso que pretende legitimar a ação do Estado nas favelas apoia-se, diz a Marielle, essa é a parte ideológica, apoia-se e que tem ecos muito audíveis, né, para a gente, ele se apoia numa propaganda. Ele tem uma base ideológica. É uma propaganda que mobiliza nas pessoas o sentimento de insegurança e utiliza-se disso para conquistar a opinião pública e, ao mesmo tempo, esconder as profundas contradições
daquele tipo de ocupação territorial. Fomentando o discurso da insegurança social, o Estado, na sua feição penal, justifica uma política voltada para quê? Para reprimir e para controlar os pobres. A quem serve esse discurso? Marielle responde: a esse modelo de Estado penal que está em harmonia com um projeto de cidade como mercadoria, sustentada pelo lucro fornecido pelos grandes empreendimentos e que exige, para sua efetivação, a limpeza daquela população que não pode ser absorvida, empurrando ela, né, em uma grande quantidade de pessoas para o sistema penal ou para as periferias, como se essa população fosse, diz ela, dispensável, supérflua, desprovida do direito a ter direitos, matável. A esse modelo de cidade de Estado, Marielle contrapõe outros dois. Contra a cidade de mercadoria, ela sustenta a utopia, nas palavras dela, a utopia de uma cidade de direitos, em que as pessoas tenham direito a ter direitos. Não apenas, claro, no asfalto, mas nas periferias. Contra o modelo do Estado penal, que cumpre o papel de agente para o mercado, Marielle sustenta um modelo de Estado que seja agente da cidadania, que se faça efetivamente presente para as populações pobres, ao invés de propagar um discurso de criminalização da pobreza, que se beneficia de e fomenta uma visão muito conservadora e equivocada da favela, como se essa fosse habitada, em sua maioria, por participantes do varejo de drogas imposto pelo tráfico. Beleza. Deixa eu tomar uma aguinha. Vou cortar. Enfim, voltando ao Estado. É preciso que ele se contraponha e não apoie a mercantilização da vida, que favorece o processo de militarização do social. Eu quero sublinhar um aspecto marcante dessa pesquisa, quero ser breve e, no fundo, só dizer umas palavras que suscitem em vocês o desejo de ler esse livro fabuloso. Um aspecto marcante da pesquisa, quando mostra que esse mesmo Estado que criminaliza e pune os pobres também expõe os policiais à violência sistemática e constante. Esse mesmo Estado não garante aos policiais treinamento adequado e os priva de direitos fundamentais, promovendo um tipo de brutalização e desumanização que afeta duramente os agentes de segurança. Daí a necessidade de um novo modelo de polícia, sem o qual o Estado que nós almejamos jamais poderia ser uma realidade concreta no Brasil. A pesquisa da Marielle, então, não se contenta em fazer um diagnóstico mais amplo, que situa a implementação das UPPs no Rio de Janeiro dentro do sistema capitalista neoliberal. Não se contenta também em rastrear o processo de implementação das UPPs entre 2008 e 2013. Mais do que isso, a autora aponta para as medidas concretas e urgentes, que são as seguintes: a desmilitarização da sociedade, antes de tudo, e também do Estado. Isso requer a desmilitarização da polícia, claro, desde que se entenda a desmilitarização num amplo espectro. Porque desmilitarizar a PM implica desvincular a polícia das Forças Armadas, implica o fim do Estatuto Militar, implica a concessão de direitos civis e políticos aos policiais e servidores da segurança pública e, sobretudo, a construção de um modelo de polícia de caráter civil. Mas não apenas. É preciso ainda, diz a Marielle, caminhar para desarmar a sociedade. Caminhar para uma visão de segurança que supere, que esteja além das questões policiais. Porque a segurança, diz ela, diferentemente do que a retórica que mobiliza o sentimento da insegurança na população, a segurança requer uma outra concepção ainda
de espaço público. Uma outra concepção de espaço público no qual se promova a convivência com a diversidade, ao qual tenham acesso as pessoas pobres e a juventude favelada e negra, no qual essas pessoas possam estar como participantes dos processos de construção das políticas públicas. É só aqui que as coisas começariam a mudar, diz ela. Porque é só aqui que essa população poderia exercer a sua cidadania e dar, né, de fato, asas à sua capacidade de mobilização. É claro que a desmilitarização da polícia, portanto, não resolve todos esses aspectos, embora, diz ela, seria um passo fundamental para que se dê no rumo, né, dessa mudança, que é uma mudança de caráter estrutural. Na verdade, diz ela, o que a gente precisa é de uma mudança cultural, que combine o forte simbolismo, que combata, perdão, o forte simbolismo da guerra, guerra ao tráfico, guerra ao bandido, pois esse simbolismo continua a fomentar, em nome da ordem, o uso da violência. Precisamos de uma mudança de cultura política, diz ela, que valorize a participação da população nas favelas, nos processos decisórios e na formulação de políticas que fomente o diálogo do Estado com essas pessoas, que fomente e valorize o diálogo dessas pessoas entre elas mesmas. Não teremos ordem, diz Marielle, e eu acrescento, tão pouco progresso, enquanto a solução for pelas armas, enquanto a solução for militar. Para terminar, se as projeções da Marielle não são apenas uma utopia imaginada, isso está lá no capítulo 1, um sonho sem lastro na realidade, é porque as experiências concretas de luta e organização política dentro e fora da favela nos indicam que há, sim, um campo para disputarmos o modelo de Estado vigente. O livro, né, que a gente tem em mãos, cumprindo a promessa que ela mesma se fez lá no começo de ressignificar a favela, termina elencando uma série de ações, esse é o último capítulo, uma série de ações, associações e movimentos que resistem à violência e, ao mesmo tempo, colocam outra coisa em seu lugar, valorizando as manifestações culturais e as vozes das pessoas faveladas. Enquanto houver resistência e ativismo, nenhum governo a serviço de qualquer coisa, nem mesmo do neoliberalismo, poderá declarar a sua vitória definitiva. Enquanto tivermos a possibilidade de explorar as contradições desse modelo, teremos a chance de propor ideias divergentes que poderão, diz ela, modificar a correlação de forças. Marielle estava assim a serviço. Desculpa, ela achava sim que essa era uma utopia, mas eu diria uma utopia concreta, embasada nas lutas do presente. E Marielle dedicou sua vida a ela. Como ela mesma diz, ela não veio ao mundo a passeio. Muito obrigada. Agora, nós vamos ouvir a Cristiane Anisete. A Cris é militante do movimento de mulheres negras e feminista. Ela compõe o coletivo Raízes da Liberdade, o coletivo de mulheres Rosa Lilás. Acompanhou boa parte da articulação da Frente de Mulheres Negras. E é também advogada e membra do PSOL. Obrigada, Rosana. Bom, boa tarde a todos e todas. Inicialmente, peço licença para chegar. Não é qualquer
é um desafio tremendo, né? Conseguir usar o local de fala e usar a palavra para pensar e memorar Marielle nesse 14. O 14 de março, que até 2018 comemorava o nascimento de Carolina Maria de Jesus, que até 14 de março de 2018 comemorava o nascimento de Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento, que denunciava a covardia do racismo no Brasil, que, nas palavras dele, um racismo que não se assume e, por isso, não tem culpa e nem autocrítica. Um racismo que costuma se descrever de forma equivocada como sutil, mas ele não é sutil, pelo contrário. Para quem não quer se iludir, fica escancarado ao olhar mais casual e mais superficial. Maria Carolina de Jesus, que escreveu em seu diário, o Diário de Bitita, em 1982, comigo o mundo vai modificar-se. Não gosto do mundo como ele é. Como poderia mulher negra, mulheres negras, povos sequestrados e escravizados, gostar do mundo como ele é? Mundo que lhes nega a humanidade. Nossa tarefa foi e sempre será modificá-lo. Agora, esse 14 de março de 2019, marca na nossa história e na nossa memória também a bárbara execução de Marielle Franco, Marielle Francisco da Silva, Marielle Franco. Vereadora eleita no Rio de Janeiro, com mais de 46 mil votos, nossa querida companheira, Mari. Próximos de completar, ou completando hoje, um ano dessa execução bárbara, cobramos respostas ainda em relação a esse crime, em relação a esses autores, mandantes, de uma execução bárbara, uma execução de bárbaros contra a humanidade. Um crime contra toda a humanidade que se tenta subtrair de todas as mulheres representadas por Marielle. Essa é a ideia nuclear de uma sociedade fundada e estruturada pela lógica do patriarcado racista heteronormativo. A de que algumas pessoas não são humanas, ou são menos humanas, ou de que suas vidas não importam tanto assim. Em pleno século XXI, penso eu às vezes que deveria estampar uma camiseta ou iniciar uma campanha que pudesse dizer: eu tenho alma sim. Marielle, às vésperas da sua execução, perguntou: quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Assim, não seria possível, nesse 14, que continuamos exigindo que as investigações de fato se realizem e os mandantes deste crime sejam conhecidos e responsabilizados, não mencionar uma das pautas centrais apontadas por Marielle. Neste dia 14, ainda hoje, nós enterraremos por volta de 63 corpos de jovens negros. Nossa média brasileira conta um assassinato de um jovem negro brasileiro a cada 23 minutos. E uma escandalosa política de segurança pública, remilitarizada, treinada em sufocar com truculência as rebeliões populares e a tornar inimigos internos da nação justamente os segmentos que, por sua origem, local e urgências, se rebelam ou podem potencialmente rebelarem-se contra a ordem e o progresso. Violência naturalizada, cujo combate imediato é o de que não seja cada dia mais aplaudida. Uma sociedade
cujas estatísticas extremamente subnotificadas apontam um feminicídio a cada 90 minutos. Conceição Evaristo escreveu, e aí gostaria de compartilhar aqui com vocês nessa tarde, um poema dedicado a Marielle, no 14 último. Não, nós não nos negamos a acreditar. Não, nós nos negamos a acreditar que um corpo tombe vazio e se desfaça no espaço, feito poeira ou fumaça, adentrando-se no nada dos nadas, nadificando-se. Por isso, na solidão desse banzo antigo, revelador de todas e todos os que de nós já se foram, é no espaço de nossa dor que desenhamos a sua luz, mulher, Marielle Franco. E as pontas da sua estrela enfeitarão os dias que ainda nos aguardam e cruzarão com as pontas das outras e outras estrelas, habitantes que nos guiam, iluminando-nos e fortalecendo na constelação de nossas saudades. Esse poema é importante por expressar Conceição e Marielle juntas, e essa expressão ser símbolo de qual era o grande perigo representado por Marielle. O grande perigo de Marielle era a sua intersecção. O grande perigo de Marielle era a intersecção raça, classe e gênero. A interseccionalidade. A interseccionalidade que busca uma resposta estrutural e política e intelectual a uma dinâmica de violência, de supremacia branca, de patriarcado, de poder de Estado, de mercados e capitais e de políticas imperiais. Marielle, em que sou porque nós somos, em que pertencimento é copertencimento. Marielle, que avisou que não iam interromper uma mulher eleita. Marielle, que sabia e dizia que mulheres negras movem estruturas. E por quê? Movem estruturas. Porque são das suas necessidades, das necessidades mais básicas do povo brasileiro, que, se realizadas, não permitem essa situação de exploração e opressão tão característica da nossa realidade. Marielle foi vítima de um crime de ódio? A afirmação de que a execução de Marielle foi um crime de ódio, dita pela boca do delegado Lages, responsável pela apuração dos crimes, é só mais uma estratégia de um judiciário racista, sexista, heteronormativo, conivente, tentando construir convencimentos e artimanhas jurídico-políticas para o encerramento das apurações. Contudo, errando a mira, acerta na proposição. Marielle é vítima de um crime de ódio de classes. Não se trata da apreensão jurídico-penal de crime de ódio, mas trata-se da apreensão histórico-sociológica de crime de ódio. De um ódio que feminicida, de um ódio que genocida, de um ódio que era todos os dias combatido coletivamente pelo que representa Marielle. Uma pergunta, da qual, na verdade, conhecemos a resposta, é a que interesses servem a execução da Marielle Franco? A quem interessa matar aqueles e aquelas que defendem interesses dos e das trabalhadoras, o direito e a humanidade de negras, mulheres,
lésbicas, mães. Tentaram nos calar com cartaz em praça pública. Mas nossos passos vêm de longe. E para citar a produção de uma outra mulher negra, combatente, ocupando diversas trincheiras do movimento social, da luta acadêmica, da disputa política, vou citar uma amiga que produziu um material para uma atividade de ontem, a Helena Pontes, em que dizia que nós somos herdeiras e herdeiros de tantas e tantos que, como Marielle, morreram como viveram, lutando por igualdade, pelo fim da exploração de classe, a que está sujeita de modo muito mais intenso e, por isso, cruel nossa gente. Pessoas heroínas que, como Marielle Franco, não se sabe quem mandou matar, mas se sabe que não morreram por questões individuais, por crimes de ódio, a que parece ser a nova roupagem ideológica adotada para justificar o injustificável e calar, com arremedos de justiça, como outrora acontecia com o crime passional. Não foi uma questão individual, e o questionamento prossegue. Após um ano desse bárbaro assassinato, quem mandou matar Marielle Franco? A quem interessa matar? Os que defendem os nossos direitos. Mas que resistir é um imposto pela nossa existência nesse sistema. Lutar, o único caminho a seguir. Clamar por justiça, por Marielle Franco, por Anderson Gomes, há um ano brutalmente assassinados por milicianos que tomaram de assalto o poder do Estado e que se impõem com o mínimo, é uma tarefa que se impõe como mínimo aos que ainda têm humanidade. Somos aí, então, essa geração com esse desafio marcado. Com o desafio de, como mobilizava Marielle, tornar as nossas urgências mobilização. E aí, com isso, quero encerrar convidando a todos e todas para essa tarefa, para transformar nossas urgências em mobilização, para estar nas ruas hoje, para estar nas ruas no dia 22, em defesa do direito de ter direitos, em defesa de um dos direitos arrancados por nós, do Estado brasileiro, que é a Seguridade Social, por cada corpo que tombar ou que for simplesmente ameaçado, transformar as nossas urgências em mobilização. Agora, nós vamos ouvir a Mariana Conte. A Mariana é uma feminista, ativista do movimento de mulheres, é nossa companheira aqui do Instituto. A Mariana fez Ciências Sociais aqui na graduação, mestrado, é funcionária licenciada aqui da universidade. E, atualmente, pelo PSOL, ela é a única mulher na Câmara Municipal de Campinas. E, desde já, eu gostaria de fazer um convite para todas e todos que se mantesse nessa rede de apoio a esse mandato. Porque, via de regra, mulheres em mandatas são mulheres isoladas nas câmaras. São mulheres que têm no cotidiano a sua humanidade tolhida, porque o tempo todo você passa por olhares masculinos te dizendo que você não deveria estar ali. O tempo todo a sua fala é desqualificada, seja porque você teve muito estudo ou porque você não teve nenhum estudo. E aí, se de fato todo mundo aqui idealiza uma sociedade livre de opressões, é necessário que, independente da sua sigla partidária,
de ter ou não um partido, mas que se acompanhe um mandato, porque em muitos momentos a gente acaba deixando a representante do mandato sozinha, e isso é, inclusive, uma situação muito frágil. Então, eu gostaria de fazer esse pedido, porque a nossa Câmara aqui em Campinas ela é extremamente retrógrada. É uma Câmara que vereadores como o Santini diz que a questão da população de rua a gente resolve no cerol. Então, eu gostaria de pedir que, em todos os momentos que a gente tem os enfrentamentos, como apresentar na Câmara e propor a discussão, que, sim, escola é lugar da discussão de gênero, vocês aparecessem e vocês se fizessem voz para que a Mariana possa continuar tendo voz. E não porque é simplesmente uma manutenção de uma mandata, mas é porque é a manutenção da vida de uma pessoa, que em vários momentos passa por ter a sua integridade física colocada em risco. Então, diante disso, tá aqui a Mariana. A Mariana compôs a bancada feminista de vereadoras do PSOL, junto com a Marielle. E aí agora ela vai conversar um pouco com nós. Obrigada. Eu decidi que hoje eu ia falar muito com o coração, então eu não me preparei. Falei, hoje eu vou deixar que as coisas venham. E essa fala da Rosana dá toda a força. Na verdade, a resistência que a gente faz todo dia, a gente sobrevive, suporta e se fortalece, porque nós temos outras mulheres maravilhosas do nosso lado. A Cris, minha companheira, que está todo dia enfrentando... A Cris é chefe de gabinete lá, gente. E a gente está enfrentando todo dia, sabe? Que Obrigada. Muito obrigada mesmo. Gente, é muito difícil o 14 de março, um ano depois do 14 de março de 2018. Eu lembro que no 14 de março do ano passado, nós estávamos aqui, nós viemos aqui para o IFISH, e aí eu me lembrei de uma poesia do Mário Benedetti, um poeta uruguaio, quando ele recebe a notícia da morte, do assassinato, da execução de Che. Che tinha ido para a Bolívia, na guerrilha, e ele recebe a notícia da morte de Che, e ele escreve uma poesia que chama Consternados e Raivosos. E eu acho que há um ano atrás nós estávamos aqui, consternados e raivosos. Consternadas e raivosas, todas nós. Porque a gente sentia que uma parte da gente tinha sido barbaramente tirada. A Marielle representava, em uma só pessoa, muitas coisas. Representava a bancada feminista do PSOL, que foi talvez uma novidade na política brasileira, que, felizmente, não para de crescer as novidades, e nós teremos muitas e muitas novidades. Oxalá teremos muitas e muitas novidades na política brasileira. A Marielle representava a resistência de toda a comunidade no Rio de Janeiro, que resiste barbaramente contra o cinismo dos discursos oficiais, os discursos oficiais que cinicamente fazem de um espetáculo um episódio de barbárie, de violência, de genocídio, como foram os espetáculos, a Copa do Mundo, as Olimpíadas. A Marielle representava uma mulher negra que ousou ocupar um espaço que todo dia é estampado e jogado, que não é o espaço das mulheres, não é o espaço das mulheres negras e pobres, não é o espaço, não é o nosso espaço, não é o espaço das nossas companheiras que estão no dia a dia do cotidiano. E aquela notícia da execução bárbara da Marielle
nos afetou e nos deixou consternadas e raivosas. Um ano depois, nós continuamos consternadas e raivosas. Consternadas pelo fato de, um ano depois, o crime não estar esclarecido. E eu achei muito preciso a fala de Marcelo Freixo, ontem na Câmara, que disse que é importante a ação que aconteceu, mas é tardio. É tardio. Essa ação foi feita para que não se chegasse a um ano sem nenhuma resposta. É tardio e não está esclarecido. Não está esclarecido porque a investigação do assassinato da Marielle tem mostrado uma rede de relações muito mais profundas entre o crime organizado, as milícias, a política, o Estado, os agentes de segurança pública, e não está explicado ainda o envolvimento do escritório do crime e de Flávio Bolsonaro, que empregou no seu gabinete, quando era deputado estadual, empregou a mãe e a irmã de um sujeito que hoje está foragido da polícia, que é o chefe do escritório do crime no Rio de Janeiro. Isso não está explicado. Não está explicado quem mandou matar a nossa companheira Marielle Franco. E essa investigação tem mostrado que há muito mais coisa, muito mais questões por trás desse assassinato. Então, continuamos consternadas com isso, com os eventos que aconteceram de lá para cá, com a chegada no poder dessa facção, desse grupo organizado. Continuamos consternadas e continuamos raivosas. Continuamos raivosas porque estamos aqui todo dia na resistência, vamos resistir no dia 22 de março, em defesa do direito da aposentadoria. Estamos na resistência cotidiana contra todos esses ataques, contra essa conjuntura que pouco abre espaço para a gente talvez sequer respirar, que a gente vai sentindo uma atrás da outra. Mas eu acredito que estamos mais firmes, porque se naquele momento a gente estava sem chão, e foi a solidariedade. Eu me lembro que eu vim aqui para o IFISH, e a gente fez aqui, né, um ato de solidariedade, e fomos para o centro de Campinas, e aquele momento foi para que a gente, foi uma segurando a outra, uma se agarrando na outra, para que a gente não desmoronasse. Naquele momento a gente estava sem chão. Hoje, eu acredito que nós estamos mais firmes na certeza de que a resistência acontece, acontecerá. A certeza de que a resistência não é um logo, e eles tentam a todo momento desqualificar as nossas palavras, os nossos vocabulários, tentando esvaziar de significado. A resistência não é um significado vazio. A resistência acontece todo dia. Acontece nas nossas periferias, acontece quando as mulheres apoiam umas às outras para conseguir trabalhar, estudar, sobreviver. Acontece quando nós abrigamos nossas companheiras porque elas estão fugindo aí de uma agressão do companheiro. Acontece quando a gente está em cada atividade política, de resistência, de luta. Acontece todo dia. Todo dia existe resistência, e muita resistência. E eu gostaria que a gente aprendesse a olhar para essas resistências, porque talvez a gente não esteja treinado a olhar para a resistência cotidiana, que é uma resistência de sobrevivência, mas é uma resistência política, todo dia. Muito perto da gente. Talvez muito mais perto da gente do que a gente imagina. E a gente não foi treinado, ensinado a olhar para essas resistências. E talvez o fato da gente não ter sido ensinado a olhar para essas resistências, a gente talvez sinta que é um beco sem saída. Mas as resistências, elas estão acontecendo. E a Marielle, o significado, o símbolo que virou a Marielle, significa hoje a resistência de uma força que eu acredito que eles não imaginavam. Quem matou Marielle não imaginava que o símbolo da Marielle correria o mundo. E eles se incomodam. Se incomodam com a investigação porque sabem que tem calcanhar de Aquiles, porque eles sabem
que existem, que estão implicados de uma forma ou outra com o poder, o status, o Estado policial violento, corrupto, mafioso, que matou a Marielle. Eles se incomodam porque eles não conseguem ver uma mulher preta referenciada no mundo, sendo homenageada, sendo chorada, sendo descaracterizando aquilo que é colocado como destino de todas as mulheres pretas desse país, que é ser alguém sem vida, alguém sem valor, de serem corpos descartáveis. Eles se incomodam com isso. E eles se incomodam a ver que isso simboliza a resistência. Porque, pelo convívio lá, eu tenho cada dia mais certeza de que eles, nesses círculos, né, num pequeno espaço, né, a Câmara de Campinas, que representa aí, né, uma Câmara bastante conservadora, mas que é um pequeno espaço do que é esses círculos das elites políticas, econômicas no nosso país. Mas eles não conseguem olhar e enxergar o quanto, talvez, compreender e sentir a solidariedade que nós sentimos. Tem aquela música que diz, né, Narciso não enxerga aquilo que não é espelho. Eles não compreendem, não entendem o que é solidariedade, o que é esse sentimento de resistência que nós fazemos todos os dias e que nós traduzimos isso em força política. Força política que ameaça os planos cínicos e perversos desses que estão no poder. Eu tenho cada dia mais certeza de que hoje, se Bolsonaro e seus asseclas representam aí essa direita raivosa, uma direita talvez mais transparente, uma direita que se mostra, mas que muito dos círculos da direita tradicional, uma direita mais dissimulada, partilham das mesmas concepções morais, enxergam o outro, enxergam as mulheres, a negritude, da mesma forma egoísta, e se apropriam e utilizam o Estado para seus próprios interesses, talvez de forma mais dissimulada, talvez tendo que fingir algumas concessões para a democracia que foi arrancada pela luta do povo brasileiro. Eu acredito que nós estamos entrando num momento talvez crucial da história do nosso país, que algumas coisas precisam ser passadas, a gente precisa passar limpo algumas coisas. A democracia é uma delas. Que democracia é essa? Em que Marielle é assassinada, em que jovens são assassinados, em que a negritude, em que, como bem diz sempre as mulheres negras nos espaços, o que é para uma mãe que não sabe se seu filho volta para casa todos os dias, porque sabe que seu filho ou sua filha está na mira, é o alvo das estatísticas, é o alvo da polícia, é o alvo prioritário. Que democracia é essa? E eu sempre digo, e eu estou convencida, que se a democracia não fizer sentido para a grande maioria, se a democracia não fizer sentido para aqueles que estão nas comunidades, que estão na resistência, essas pessoas não vão defender a democracia. Não vão defender. E se o pilar da democracia, se a democracia, o mínimo, essa democracia que nós conquistamos, talvez ainda não de uma forma plena, foi conquistada com luta, foi porque teve luta de baixo, foi porque o povo se engajou no processo de luta para a gente conseguir esse mínimo que a gente conseguiu. Então, hoje no dia 14 de março, 1 ano do assassinato da Marielle, em que a gente resgata a memória, saúda a vida da nossa companheira, protesta contra a morte e a execução. Na minha opinião, é o momento da gente refletir sobre os desafios que nos são colocados daqui para frente. Dos grandes desafios que nos são colocados daqui para frente. Para que, de fato, o símbolo da Marielle vire semente. Semente, exemplo de construção política,
exemplo de caminhos e saídas para que a gente possa, de fato, construir aí uma sociedade que não esteja a serviço do capital, que não tenha o Estado apropriado pelas milícias, que não tenha nas suas elites, nas suas representações, esse cinismo que esteriliza toda e qualquer tentativa de resistência, que esteriliza o Estado e o poder público das verdadeiras demandas, das demandas das mulheres, das demandas da população pobre. É esterilizado. É como a Rosana disse, é como que você, se você cultiva a utopia, se você se sensibiliza com o outro, com a outra, se você se sensibiliza com quem está do seu lado, se você sensibiliza com as dores, você é motivo de chacota. Porque no cinismo da realpolitik, da política real, isso é visto como uma ingenuidade, isso é visto como algo talvez até ingênuo, mas que é nisso que nós nos apoiamos. Nós nos apoiamos na utopia, nos apoiamos na resistência, e hoje temos mais firmeza, ainda consternados, ainda raivosas, temos mais firmeza que a resistência vai acontecer e que Maria hoje já entrou para a história como a resistência e a necessidade de acerto de contas da população brasileira, das mulheres, da negritude, do povo pobre desse país. Então, eu gostaria de saudar o IFISH por essa homenagem, gostaria de saudar aí a todas e todos, fazer o convite para a gente ocupar as ruas, porque a gente tem que marcar esse momento. Todo mundo, a cidade de Campinas, precisa saber que aqui em Campinas existe resistência. A gente está num momento crítico, os bolsonaros de Campinas tentam se colocar, isso é uma ameaça real. Hoje existe uma disputa nas figuras de Campinas para ver quem é o Bolsonaro de Campinas, quem é o herdeiro dos Bolsonaros de Campinas. E a gente tem aqui uma responsabilidade de resistir e da gente conseguir criar caminhos, também aqui na nossa cidade, para essa resistência que precisa ser feita no país e no mundo. Então é isso, convido a todas e todos para estarem lá no Largo do Rosário e seguirem na resistência, pensando aí os caminhos e os desafios, e essa é a melhor homenagem que a gente pode prestar à nossa querida companheira, a nossa saudosa Marielle Franco. Muito obrigada. Pediram para avisar que o livro está sendo vendido aqui na banca do corredor. E antes da gente ouvir a Érica... Ai, eu já vou ouvir o professor, que eu estou vendo todo mundo sair, que a nossa disciplina começa agora. E o que eu falei da Mariana, eu me lembro... Alguém aqui conhece ou já ouviu falar de uma senhora chamada Teodosina? Ergue a mão quem conhece. Teodosina é uma senhora viva, primeira deputada estadual negra do estado de São Paulo. Existe uma femenagem institucionalizada na Lesp, que é a medalha Teodosina. E o ano passado, na entrega dessa medalha, da qual, por exemplo, a Érica Malunguinho foi agraciada pela organização do mandato, né? Essa medalha ela é organizada pelo mandato da Alessi Brandão. E aí a Teodosina, ela sempre diz nessa femenagem, o ano passado ela não estava, e aí ela mandou a carta, no ano anterior ela estava, e ela sempre colocava isso. Da minha legislatura, da década de 70 para cá, nós sempre somos uma, nós, mulheres negras, dentro da Alesp. E agora não. Nós não somos uma.
nós somos a Leci, nós somos a Érica, nós somos a Érica. E isso tem que ser um motivo de muito orgulho para nós. E por que tem que ser um motivo de muito orgulho? Porque num estado conservador como o estado de São Paulo, a gente conseguir, numa conjuntura política como essa, ter 3 mulheres negras deputadas, faz uma diferença absurda. Eu sempre tenho dito nas conversas sobre a execução da Marielle, e não é à toa que para mim é isso mesmo, né? A Marielle vira semente. Imagina lá para a criança que estuda na creche comunitária que a Marielle estudou, quem que era a referência que você tinha? Que te apontava que é isso, você pode continuar viva, você pode ser o que você quiser, incluindo vereadora da cidade do Rio de Janeiro. Porque se a gente não observe, o racismo ele faz isso, a gente tem poucos corpos negros que as crianças negras possam olhar e saber que a gente não é só dado estatístico. Porque é uma coisa que eu falo. E aqui na Unicamp a gente tem visto bastante, né? Branco frauda cota, mas não quer fraudar o cotidiano do que é ser violentado pela polícia. Do que é entrar em supermercado e não poder andar sem segurança atrás. Mas fraudar a cota, frauda, né? Porque aqui na Unicamp a gente está tendo essa questão. E aí é para pensar assim, a gente não está ainda, infelizmente, discutindo privilégio. Porque se a gente fosse mesmo parar para pensar nisso que a Cris trouxe da interseccionalidade, a gente ia começar a pensar que privilégio é esse nosso, aqui, ó, nessa sala de ser cis, e não se incomodar do conforto ou não dos nossos estudantes. Porque eu sempre digo isso aqui, nesses auditórios do IFISH. Aqui no IFISH, ninguém tem preconceito, ninguém tem ação discriminatória, mas a gente tem companheiro, né? Que foi fazer o curso da filosofia, a primeira vez que usou o nome social, não rolou, né? Abandonou o curso. Só que não existe transfobia no IFISH, né? Isso daí é em outros lugares, aqui não. E aí, essa conversa toda é porque, assim, eu não sei se todo mundo sabe, a Érica compõe a bancada ativista, uma experiência que eu acho que no instituto que tem ciências políticas, vale a pena conversar com essa galera para a gente entender que tomada de assalto é essa de candidaturas que são sempre tão rígidas e colocadas em tantas caixinhas, que a bancada ativista aqui em São Paulo, no Rio, e em outros lugares tem tocado. E pensar, gente, que essa mulher, junto com seus companheiros e companheiras, mobilizaram mais de 150 mil votos. E aí, a gente tem que olhar para a Érica, no mínimo, com esse respeito de uma pessoa que põe a sua corporalidade de mulher negra, militante, para fazer política institucional nesse país. E aí, muito, muito, muito obrigada por ter vindo hoje. A Érica sai daqui também para participar lá em São Paulo do ato, porque eu acho que para nós e para esse instituto tem que ser uma honra você ter pisado aqui hoje.
É isso. Obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui. Triste ao mesmo tempo, porque falar de Marielle, mulher, negra, pobre e LGBT, é também ao mesmo tempo situar o meu corpo neste país. Eu, mulher, negra, pobre e também pertencente à sigla LGBT, quando me deparo todas as vezes com a história de Marielle e com tantas outras histórias num país extremamente racista, LGBTfóbico, onde os índices em feminicídios crescem de forma assustadoramente, onde todos e todas que se levantam para um debate qualificado sobre gênero, raça e classe passam a ser brutalmente perseguidos, nas periferias do país mortos, esquecidos, sem ninguém se lembrar. Não foi o caso de Marielle, mas são tantas e tantas e tantas outras Marielles. Eu, com 25 anos, já conheci muitas, e olha que só tenho 25 anos. Marielles são muitas nas periferias. Marielles são muitas nas zonas de prostituição. Mulheres esquecidas, apagadas, dizimadas pela luta que carregam. Essas mulheres não são apenas mulheres, não são apenas negras, não são apenas LGBT. Essas mulheres são um projeto político de nação. Essas mulheres são um projeto político de alternância de poder, como dizia minha companheira Érica Malunguinho. Essas mulheres propõem colocar o dedo na ferida do Estado brasileiro, que persiste em perseguir, matar e aniquilar todos aqueles que se voltam contra o lucro, o capital. Aqueles que se levantam para trazer a voz dos oprimidos, dos esquecidos nas periferias e que são o coração da economia, o coração da política, é quem elege, é quem movimenta as estruturas. Falar de privilégio também é dizer que os privilegiados não movimentam as estruturas, porque quem sai todos os dias para trabalhar e manter a fábrica limpa, pegar o filho da sinhá, são as mulheres negras, é o povo pobre, é o povo trabalhador. São estas pessoas que voltam para suas casas e são violentamente abordadas pela polícia, que tem na sua instituição um viés extremamente racista, classista, contaminado pelo vício saudosismo da colônia Brasil. Nós não avançamos quando nos deparamos com histórias como esta Marielle e todas as outras Marielles que continuam morrendo e que continuarão morrendo se nós não nos levantarmos juntos. Elza Soares diz no seu show Beba-me: estamos num país de guerra e não tomamos conta. Estamos esperando o quê? Esperando o quê, mulheres do meu país? As matriarcas, vamos à luta, vamos à luta. Precisamos de liberdade. Precisamos de liberdade. Precisamos tirar as grades de nossas portas e janelas. Saber que nossos filhos voltam para casa. A liberdade, o direito de ir e vir. Mas a liberdade, ela não é algo subjetivo que depende apenas do sujeito. Ser livre, e a liberdade só nasce com um aprisionamento, nós só precisamos clamar por liberdade quando somos presos, como somos encarcerados. Aí nasce a palavra liberdade, porque quando somos livres, não precisamos falar de liberdade. A liberdade é algo que depende de todo um processo político, de um processo de conscientização, de um processo de referências históricas, já que vivemos em um país onde todas as nossas referências são apagadas, ou se não tolhidas de se tornarem referências. Porque para se tornar referência tem que se trilhar um caminho árduo, difícil. E pensando na realidade das jovens mulheres negras, dos jovens homens negros, na periferias do Brasil, como ser referência, já sendo referência, como a companheira bem disse. As nossas referências estão na nossa casa, quando as mulheres se unem para que as outras trabalhem. As nossas referências estão diante dos nossos olhos, mas a ótica neoliberal, ocidental, capitalista, visando a competitividade, o lucro,
ela tende a trazer para um âmbito maior, mais macro, mais aqui, mais isolado as referências e fazer-nos esquecer das nossas grandes referências, mães, tias, avós, irmãs, mulheres guerreiras, mulheres de lutas, mulheres assim como Marielle, que diante da barbárie do Estado, do poder autoritário da polícia, das milícias, não se conformam e vão à rua, se mobilizam, se organizam, organizam a sua dor. Mulheres que mesmo diante da luta do cotidiano pobre e periférico, aprende com muita garra a organizar a sua dor, as suas dificuldades e se tornarem símbolos de lutas. Mulheres que não se cansam de brigar, que não vieram ao mundo para brincar, para passar batido. E estas mulheres, uma após outra, têm os seus corpos tombados. Nós estamos chegando hoje a 1 ano da execução de Marielle, por mais que tivéssemos aqui a prisão dos sujeitos, nós ainda não desvendamos este caso. A nossa pergunta é: quem mandou matar? Porque a gente já supõe, a gente já imagina. Aonde Marielle incomodava, aonde os nossos corpos na academia, no parlamento, seja onde quer incomoda. Existe uma placa escrachada no senso comum que diz que este não é o espaço de mulheres, e principalmente se essas mulheres forem negras e faveladas. E aí essas mulheres se encorajam pela dor, pela dificuldade do dia a dia, pelo sustento dos filhos, pela realidade que é hereditária, porque nós herdamos a hereditária da precariedade, e nós dizemos: chega, basta, cansamos. Nós queremos nos apropriar da intelectualidade, nós queremos nos apropriar dos espaços de poder, nós queremos tomar de assalto tudo aquilo que nos tomaram, e nos organizamos em muitas, porque somos muita. Marielle é semente. E uma semente que se multiplica dia após dia e continuará se multiplicando. Porque nós continuaremos a regar a terra a qual Marielle é semente. O corpo de Marielle tomba, o corpo de Marielle é tombado por um Estado racista, misógino, classista, assassino em série, que mata todos os dias nas periferias deste país. Mas as propostas, as ideias e o projeto político iniciado por Marielle permanece vivo, permanecerá vivo. Nós daremos continuidade ao trabalho da nossa companheira. Nós continuaremos denunciando os abusos que acontecem todos os dias nesse país. Marielle é um símbolo de resistência e nós resistiremos. Resistiremos porque resistiremos para existir. Resistir para existir, porque ainda não existimos. Ainda somos corpos abjetados da sociedade, com as nossas vidas banalizadas, mostrada todos os dias no horário nobre na televisão brasileira, para que a cada dia se torne mais banal ouvir que outra mulher negra foi assassinada, que outra travesti foi executada. Isso não é segredo, essa história não é nova, essa história não começa com Marielle Franco. Marielle Franco é mais uma vítima dessa trágica história. Essa história vem de longe e ela é banalizada, as nossas vidas são banalizadas todos os dias pelo noticiário sensacionalista. As nossas mortes já não geram mais comoção na sociedade porque se tornou comum, se tornou natural. Existe um projeto ocidental da branquitude, digo branquitude não como sujeito, mas branquitude como uma estrutura inteira, que vai para além da subjetividade, que está contaminada na religião, na política, na academia, em todos os espaços. Existe um projeto ocidental, neoliberal, branco, cisgênero, heteronormativo, muito bem costurado e amarrado, e que tem sido eficaz, que tem mostrado os seus resultados. Mas este resultado também demonstra um acender das luzes, uma tirada da venda dos olhos, aonde nós, grupos chamados minoritários, mas sabemos já que não somos minoritários, somos maioria, mas eles ainda insistem
em dizer que somos minoria, para que nós acreditemos que não adianta brigar, que não adianta lutar, somos poucos, as coisas são assim, porque sempre foram assim, continuarão sendo assim. Este esquema nos traz à luz do quão necessário e urgente é que nos mobilizemos, e esta mobilização começa desde quando nós, povos negros, pisamos nesta terra. Esta luta começa, não é de agora, nossos passos vêm de longe, de muito longe. Nós somos um povo com história, nós somos um povo de luta, nós somos um povo de perseverança. Nós somos aquele povo que há 130 e tantos anos atrás romperam com os grilhões da escravidão e tiraram das pernas e braços correntes, quebraram as portas das senzalas e tacaram fogos na Casa Grande, para que hoje eu, Marielle, Rosana, Érica Malonguinho, Mônica e tantas outras pudéssemos estar aqui, e pudéssemos e nos comprometêssemos a darmos continuidade à luta das nossas ancestrais. Era isso que Marielle fazia, e era isso que incomodava a branquidade brasileira, a classe burguesa brasileira, os senhores do poder, os barões do poder. Romper com as estruturas escravocratas, massacrantes, humilhantes e opressoras dessa sociedade não é natural, não é normal. Não é e não deveria se tornar comum. Não é comum ouvir que uma vereadora é brutalmente executada, que uma mulher é morta e o seu coração é arrancado, e uma figura de uma imagem de uma santa é posta no lugar. Mas nós tratamos isso como uma forma natural. A nossa comoção, ela é muito curta. Ela precisa ser maior. Nós precisamos nos indignar e organizar a nossa indignação. Organizar a nossa revolta, organizar o nosso ódio. Marcelino Freire tem um texto que começa dizendo: eu não sou da paz, não sou mesmo, não sou. Paz é coisa de rico, não carrego pomba nenhuma, não, senhor, não venha me pedir para chorar mais. Nós não somos da paz. A paz é branca, a paz é pálida, tadinha. A paz precisa de sangue para existir. Nós somos um povo que carrega na sua história, e vemos sempre essa história se repetindo, que precisamos aprender, porque o nosso ódio também não é bélico, não é do colonizador, não é português. O nosso ódio é motivacional. É assim que eu vou tratar o ódio. É um ódio que nos impulsa e é uma mola que traz mudanças, que traz transformações, que causam indignações. E era a revolta, era o ódio, era a não aceitação e a não conformidade da realidade como ela é posta, que movia Marielle. Era este ódio que fazia com que Marielle e tantas nós, e todas nós, quiçá todas nós, permanecemos em luta, brigando, para que esta balança tão desigual, tão desequilibrada, possa se reequilibrar. Hoje, não celebramos um ano da morte, lamentamos um ano da morte de Marielle. Mas por mais brutal, dolorosa e triste que seja esta perda também traz para nós algo muito precioso: a junção, a união, a força da coletividade. Quando o corpo de Marielle tomba, as mulheres negras voltam a se enxergar, as mulheres negras voltam a se mobilizar engajadamente nas suas bases, ocupando a institucionalidade, ocupando a academia, entendendo que já não dá mais para continuarmos ouvindo na voz de Datena às 5 horas da tarde que os nossos corpos são tombados diariamente. Que chegou a hora de dizer: cada um de nós que tombar, 1000 de nós se levantará. Para cada um. E Marielle tomba e faz com que mais e mais de nós se levante. E que não precisem outras Marielles caírem. Que nós possamos nos organizar,
organizar o nosso ódio, organizar as nossas demandas, organizar as nossas coletividades, ir para a luta. Uma luta contra o sistema com sede cisgênero, uma luta contra a branquidade, uma luta contra o patriarcado, a misoginia, o feminicídio, o encarceramento em massa. Que a semente de Marielle possa e continue a se replicar todos os dias. Nós não esqueceremos Marielle, Dandara, Zumbi, Kelly e todas elas. Nós brigaremos e buscaremos incansavelmente por justiça. E justiça não é punição. Marielle odiaria que nós falássemos em punição no nome dela. Justiça é outra coisa. E nós precisamos começar a trabalhar a justiça. Nós precisamos começar a tecer uma rede que não nos faça sempre cair na velha ótica, como diria Angela Davis, obsoleta do punitivismo. É preciso uma transformação real, nas bases, na raiz do problema, para que outras Marielles, outros Andersons não existam. Muito obrigada. Você conseguiu abrir?